Cestas Assombradas com GRP. Esse mês de abril voou, meu povo! Muito bom dia, meus amores e amoras! Uma sexta-feira maravilhosa a todos vocês! A última deste mês. Eu sou o GRP e é um prazer estar aqui com vocês com Cestas Assombradas com GRP. Espero que tudo esteja muito bem com vocês. Nunca é demais lembrar que o Cestas Assombradas com GRP não é um simples programa de terror. Sim, queridos e queridas, aqui nós apresentamos, além dos relatos de lobisomens e lupinas, que são a marca registrada do meu canal no YouTube, lendas, curiosidades e muito mais. GRP e este é o Cestas Assombradas com GRP. Ouvintes queridos, vocês já pararam para pensar na quantidade de mitos e lendas que temos em nosso Brasil? Separamos mais algumas que talvez vocês não conheçam e vamos a elas. Curacanga Cumacanga. Em meio à brisa morna das noites de verão entre o Pará e o Maranhão, não foram poucos os que atestaram terem visto uma bola de fogo correr pelos campos. Ali não é só combustão. No centro da bola vai a cabeça de uma mulher, cujos cabelos e olhos também são fogo. É a curacanga, também conhecida por cumacanga em algumas regiões. A aparição não só aterroriza todos que tenha desdita de vê-la, como também deixa um rastro de queimado por onde passa. A mulher em chamas dizem nem saber o que se passa. À meia-noite das sextas-feiras ou em dias de lua cheia, a amaldiçoada deita para dormir, pega no sono e, sem ter consciência, a cabeça separa-se do corpo, pega fogo e vaga por aí. Em algumas versões, esta azarenta é a 7ª filha de uma família que já teve 6 filhas. Em outras, é a mulher envolvida com o padre, assim como a mula sem cabeça, cujo pescoço, outra semelhança, é arrematado por chamas. A curacanga, como a mula, tem hábitos noturnos, mas volta logo ao corpo. No primeiro cantar do galo, há tempo de evitar que a infortunada acorde e se encontre sem a cabeça no corpo. Barqueiro do Paraíba, São Paulo. O município de Jacareí é cortado pelo rio Paraíba, que empresta o nome à região do Vale do Paraíba. Como a localidade está dividida pelo corpo da água, para chegar ao outro lado era preciso atravessá-lo. Houve, porém, uma época em que não havia pontes ali e a travessia era feita de barco. Nestes tempos, surgiu um barqueiro enigmático. Ele falava com as pessoas para oferecer a carona. Não mostrava o rosto e estava sempre de costas. Quem subia na embarcação não era visto novamente. O barqueiro, no entanto, sempre voltava para a margem em busca de ajudar um novo passageiro a chegar do outro lado. Operação Prato.
Objeto Pará. Esse caso é envolto em mistérios, sendo ainda enigmático até os dias de hoje. No dia 29 de outubro de 1977, um jovem casal descansava em casa na Ilha do Mosqueiro, em Belém do Pará, quando uma luz verde entrou pela janela. Os dois foram lá e depararam-se com um objeto oval, suspenso no ar, de frente para eles. A luz paralisou a moça, que estava grávida, deixando-lhe em estado de transe, o corpo entorpecido, até que ela ensaiou desabar no chão. O marido acudiu à moça e tentou sair dali com ela nos braços. Ao longo de 1977, a luz verde e o objeto oval voador foram tema de mais de 50 notícias vinculadas nas 3 publicações paraenses. O objeto então passou a circundar a casa, com a luz entrando por todas as frestas e neste momento afetando de tal modo a mulher que suas veias pareceram entumecer e enegrecer. A gritaria foi tamanha que os vizinhos vieram armados ajudar o casal. Foram ao hospital, terminaram na delegacia. Um cachorro que estava por perto neste ataque, contaram os vizinhos, foi atingido pela luz e nunca mais latiu. Em outros pontos de Belém, várias pessoas deram entrada em um hospital após um passamento provocado por uma luz misteriosa, emitida por um objeto oval. Eles chegaram com tontura, fraqueza, febre, alguns com queimaduras de 1º grau. A história acima poderia estar em uma ficção científica, mas seu lugar foi as páginas noticiosas do jornal Estado do Pará. Além dele, os jornais O Liberal e a Província do Pará também noticiaram um ataque. Aliás, ao longo de 1977, a luz verde e o objeto oval voador foram tema de mais de 50 notícias vinculadas nas 3 publicações. Os avistamentos foram relatados em vários bairros da capital paraense e até mesmo no Maranhão. O pânico tomou conta da cidade e a prefeitura pediu apoio à ditadura militar. A aeronáutica assumiu o caso, considerado pelos ufólogos um dos mais importantes no território nacional. A investigação ficou conhecida como Operação Prato e, assim como o ocorrido, terminou cercada de mistérios. Um dos militares mais conhecidos pelo caso, o capitão Uirangede Holanda Lima, aportou na cidade descrente daquilo tudo. Foi no rio Guarajá-Mirim, na companhia do sargento João Frávio Costa, avistaram nas palavras dele um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando as águas a menos de 100 metros da embarcação onde estavam. O objeto tinha o formato de uma bola de futebol americano, isto é, oval. Foi fotografado e filmado pelos militares. A operação toda teve mais de 500 fotos e 16 horas de filmagem. No entanto, quando o Irange de Holanda Lima encontrou o brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, e relatou o encontro com o objeto após meses de investigação, o superior tomou uma decisão que intriga até hoje os ufólogos. Mandou encerrar a operação. Capelobo. O corpo parece humano, porém é coberto de longos pelos escuros. Já o rosto é semelhante ao de um tamanduá. No meio da testa possui um único olho, como o ciclopes.
Em algumas versões, tem apenas uma perna, em outras é bípede e tem cascos nas patas. Ele é notívago, mas não precisa da luz da lua para a transformação. A criatura é temida por caçadores e indígenas na região amazônica, onde costuma aterrorizar as noites. Quando encontra a vítima, dá um abraço mortal em que esmaga o crânio. Com o caminho livre, desce seu focinho até a massa encefálica e suga tudo. Quando não encontra um homem, satisfaz-se com um filho de cachorro ou de gato. Além da guarda, algumas semelhanças com o lobisomem, porém é genuinamente brasileira. O nome dele é capelobo, o que alguns apontam pode ter origem no substantivo português lobo e o termo cape, possivelmente indígena, que significa torto, tortuoso. Para matá-lo não é necessário uma bala de prata, mas um ferimento fulminante no umbigo. Procissão das Almas em Minas Gerais. Reza a lenda que na cidade de Mariana vivia uma mulher de língua ferina que passava o dia na janela da casa dando conta da vida alheia. Até que certa feita, noite já alta, ela teria ouvido o lamento de uma procissão. Estranhou? Àquela hora, todos dormiam. A igreja não havia tocado o sino. Ainda assim, continuou na janela e observou o grupo de pessoas cobertas dos pés à cabeça em tecidos brancos, todas levando nas mãos uma vela acesa. À frente do cortejo levavam uma cruz negra, pregueada de panos da mesma cor. No centro, logo atrás, a própria morte ia com a foice. Dado momento, uma das caminhantes achegou-se à janela da curiosa e disse-lhe: Mulher, a noite é dos mortos. Guarde esta vela para mim. A seguir, outra participante aproximou-se e, como se soubesse da fama da outra, falou: Mulher, guarde a sua língua. Amanhã estaremos juntas em outras paragens. A mulher, feliz pelo presente inesperado, foi dormir com a vela ao lado da cama. Dia seguinte, quando acordou, em vez de vela, havia ali o osso pequeno de uma criança. Foi tamanho o susto que desmaiou. Chegaram a acudir a fofoqueira, mas ela estava morta. Labatute. Escuta, ele vem na ventaninha que já se aproxima rugindo. O vento geme longe. Ele vem. Ao sair da lua, entrará na cidade como um cão danado, devorando tudo o que encontrar. Homens, mulheres e meninos, ai do que cair nas suas mãos, porque jamais verá os seus entes queridos. Irá dormir eternamente nas suas entranhas insaciáveis, cheias de fogo, escreveu o poeta potiguar José Martins de Vasconcelos. A criatura medonha que se refere, segundo contam, vive no fim do mundo, que ninguém sabe bem onde é, mas costuma aparecer nos sertões do Ceará e do Rio Grande do Norte. É o Labatute, um monstro gigante de patas redondas, cabelos revoltos, mãos compridas e pelos ásperos por todo o corpo. No rosto, destacam-se as presas sobressalentes que ficam para fora da boca e o olho único no meio da testa. O bicho, como todos os outros, tem hábitos noturnos. Percorre as cidades em busca de comida quando a lua está no céu. Por isso, como escreveu Martins de Vasconcelos, é preciso cuidar do silêncio. O sair da lua, ele que anda ligeiro, entrará pelas ruas num trote estugada, pairando as portas para ouvir quem fala, quem canta, quem assobia e quem ressonar alto e zás, devorar.
Mapinguari, Acre. O Mapinguari é uma existência monstruosa que vive na floresta amazônica. Tem mais de 2 metros de altura. Seu corpo é coberto de pelos vermelhos. Na cabeça possui um grande olho. Isso porque sua boca está no meio da barriga. Uma verdadeira borraca, repleta de dentes afiados. Seus braços longos são acompanhados de poderosas garras afiadas que utiliza para matar qualquer humano ou outra criatura que cruze o seu caminho na mata. O monstrengo, aliás, possui algumas habilidades manuais. Para se defender, costuma utilizar cascos de tartaruga, que faz às vezes de armadura. Diferente dos outros monstros da lista, o Mapinguari caça de dia e dorme de noite. Sua passagem também não é nada discreta. Ele costuma rugir e derrubar árvores por onde passa. Certamente não é o tipo de criatura que se quer encontrar em uma visita à Amazônia. Pisadeira sudeste. Ela é a última coisa que você quer ver ao acordar no meio da noite. Porém, é justamente assim que a pisadeira aparece. Alta e magra, de unhas compridas em dedos longos, tem nariz pontudo, queixo largo e assustadores olhos vermelhos, que podem ser entrevistos em meio a seus desgrenhados cabelos brancos. A pisadeira costuma instalar-se nos telhados das casas escolhidas para observar o movimento. Suas vítimas preferidas são aquelas que costumam deitar logo após o jantar. Quando o incauto estende-se na cama, a pisadeira desce do alto direto sobre o sonolento e afunda os pés em seu peito. A vítima desperta, porém em estado de paralisia, não consegue se mexer. Consciente, a presa da criatura maligna vê e sente a pisadeira e tudo que está a lhe infringir. Mas, por não conseguir mexer-se, nada pode fazer. Arro, arro! Rio Grande do Sul. A comida preferida do arro é gente. Aliás, dos arrós, pois não se trata de uma única criatura, mas de uma espécie que vive em bando, embora cace sozinha. O nome, por sinal, vem do modo como eles comunicam-se com gritos de arro, arro. A criatura é monstruosa. O tronco e os olhos parecem de ovelhas, mas a cauda é de réptil. As patas têm escamas e presas afiadas e lembram um pouco o formato das aves. Para completar, tem chifres e, contam algumas versões, solta fumaça pela boca, que é repleta de dentes cortantes. A desdita da espécie veio desde o berço. O arro seria o 7º filho da Índia Kerana com um espírito maligno tal. Como a relação era amaldiçoada, todos os filhos do casal nasceram monstros. O arro viveu no mato, onde reproduziu e aterrorizou guaranis e jesuítas. Ao encontrá-lo, não adiantava lutar. A única solução para escapar com vida era subir em uma palmeira e torcer para que tivesse uma palmeira por perto. A lenda do arro extrapola os limites nacionais e é conhecida em países que os guaranis estão presentes, como o Paraguai e a Bolívia. Vai embora, pois o seu
Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco. Estamos de volta com Cestas Assombradas com GRP. Meus amores e amoras, a Web Rádio Carvalho News está disponibilizando pacotes bem interessantes para divulgação de sua marca ou produto. O legal é que você pode apresentar a sua empresa ou serviço através da nossa rádio, pagando um precinho para lá de acessível. Você tem vários pacotes à sua disposição. Há, por exemplo, a possibilidade de você apoiar ou patrocinar alguns de nossos programas, postar banners no site da rádio ou no site jornalístico, ou seja, várias opções bem bacanas. Pensem com carinho nessa possibilidade, meus amores. Maiores informações podem ser obtidas sem compromisso através do WhatsApp DDD 73 988700406 ou através do e-mail radiocarvalhonews@gmail.com. Sucesso e bons negócios a todos! Eu sou o GRP e este é o Cestas Assombradas com GRP. Queridos ouvintes da Web Rádio Carvalho News, vocês já visitaram o Eu, Você e os Mistérios da Escuridão? Ouvintes, lá vocês encontram relatos sobrenaturais sobre lobisomens, lupinas, vampiros, além de outras criaturas fantásticas. Eu tenho certeza de que vocês irão amar os meus relatos. E por falar em relato, vamos ouvir um, meus queridos? Hoje teremos um relato cabuloso, aonde a nossa escrita, ao defender uma criança inocente, comprou uma baita briga com uma lupina. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Giza Costa. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 2014, no interior de Minas Gerais. Moro em uma vila pacata, onde ninguém tem muro em volta das casas. Estamos cercados por muitos morros e matagais. Na frente da minha casa, coloquei uma janela grande com grades para efetuar vendas de queijo mineiro. Minha irmã fabrica o queijo no sítio dela e eu vendo os queijos para ela aqui na vila. Também vendo muitas outras coisas como salgadinhos, balas, doces e etc. As pessoas não têm acesso a dentro da minha sala, onde fica a minha vendinha. Eu mostro os produtos para as pessoas na janela e elas compram através da janela. Tudo bem à la Brasil, tudo no improviso. Montei esse meu negócio próprio há 8 anos.
Esse fato inesperado aconteceu comigo uma semana depois de eu ter montado a minha vendinha. Tinha uma mulher de aproximadamente uns 50 anos de idade que sempre ia na vila para comprar mantimentos. Segundo essa mulher, ela morava num sítio próximo da vila. Só que, GRP, ninguém sabia onde era esse sítio. Eu mesmo já tinha visto essa mulher em um riacho ao qual muitas pessoas da vila sempre vão para se banhar em época de calor. Mas eu não fazia ideia de onde ficava o sítio da Ditacuja. Essa mulher era muito encrenqueira, andava feito uma andarilha, tinha um cabelão tão grande que arrastava o cabelo pelo chão e fedia a cachorro molhado. Tinha unhas gigantes, horrendas, e cheirava as criancinhas que estavam na rua. Certo dia, ela comprou alguns doces na minha vendinha e começou a conversar com o filho da minha vizinha, que estava sentado bem em frente ao puxadinho que eu tinha feito na minha casa para fazer sombra na vendinha. Esse menino tinha somente 3 anos de idade. Estava sentado ali comendo um pedaço de pão. A mãe dele era minha amiga. Estava dentro da casa dela e era de costume que ele ficasse brincando ali na frente da vendinha. Na vila, todo mundo conhece todo mundo de RP. E até então, o único perigo que tinha ali na vila eram as brigas que ocorriam em bares. Fora isso, era super tranquilo. Após ela comprar os doces, eu disse para ela obrigada e ela nem me respondeu. Então, ela agachou próximo do menino e ofereceu doces para ele. E disse para ele: Gurizinho, você quer docinho? Tem um monte de docinho aqui na minha mão e na minha casa também. Casa, hein? A tia vai dar um monte de doces para você. Depois você volta para a casa da sua mãe. O menino balançou a cabeça positivamente. Então, ela segurou na mão do menino e começou a caminhar sentido a estrada de terra. E estava levando o menino embora. Na hora, eu abri a porta da minha sala, que sempre ficava fechada, e fui atrás da mulher. Peguei o menino no colo e falei para ela: a senhora não vai levar o menino embora coisa nenhuma. Ela virou para mim e falou: não se intrometa onde você não é chamado, mana. Eu falei para a mulher: a senhora tá ficando maluca, é? Aonde já se viu levar um filho que não é seu embora? Foi aí que o menino começou a chorar, porque ficou assustado com a gritaria. E a minha amiga, mãe do menino, saiu para fora. E aí a confusão foi instaurada. A tal mulher estranha, que todos chamavam de Rapunzel fedida. Ora, GRP, esse foi o apelido que o povo da vila colocou nessa mulher, devido à cabeleira dela longa e devido a ela ser fedida. Continuando, essa mulher simplesmente arrancou os doces da mão do menino, que chorou mais ainda. Ou para a mãe do menino, a Nair, e falou com a maior cara lavada: essa mulher aí da vendinha é louca. Não deixe o seu filho ficar perto dela não, viu? Eu virei para Nair e falei: amiga, ela queria levar o seu filho embora. Fui eu que intervi e não deixei. Então a Rapunzel fedida me empurrou com o menino no colo e ambos caímos no chão. E saiu correndo feito louca. Quando ela chegou numa certa distância, ela gritou para mim: se prepara, porque agora eu vou acertar os seus passos. Nunca mais você vai se intrometer onde você não é chamada. Vai conhecer o diabo mais cedo, pois a sua morte está traçada. Eu virei para a mulher e gritei: pois venha tentar me matar. Se você for mulher, você vai ver só o que eu vou fazer com você, sua bruxa fedida. Então a mulher saiu correndo e sumiu por entre o matagal. A Naira acreditou em mim e deu uma bronca no menino, dizendo para ele: menino, tu tá amarrado no pau? Você já tomou café da manhã reforçado, tá com esse pedaço de pão na mão e ainda queria ir com uma estranha para casa dela por causa de doces? Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava ao ver a Naira inconformada com a situação. E eu disse para ela: ô amiga, ele é só uma criança. Ele não tem noção das coisas, não. A mulher ofereceu o doce para ele e ele, inocente, queria o doce. A Nair estava inconformada. E eu disse para a Nair: fique esperta, amiga. Fica de olho aberto, porque essa mulher pode voltar, já que ela me jurou vingança.
E de repente ela pode tentar levar o seu filho de novo. Se ela fizer alguma coisa comigo, tudo bem, mas eu estou muito preocupada com relação ao seu filho. Nair disse que ia redobrar a atenção com o menino e que se eu precisasse de ajuda, eu poderia contar com ela e com o marido dela, que eles iriam me ajudar. Afinal, ela estava grata por eu ter salvado a vida do filho dela. Eu era viúva, fiquei viúva assim que me casei. E na época do relato, fazia 3 anos que o meu marido tinha falecido. Então eu morava sozinha ali na vila. Eu tinha mais parentes ali na vila, mas eu já tinha casado, tinha ficado viúva, tinha minha casa e decidi não voltar mais para a casa dos meus pais. Como a venda tinha grades na janela, eu tinha total liberdade de fazer serviços na minha casa, lavar roupa, passar roupa, fazer comida. E se alguém precisasse de alguma coisa da vendinha, eles batiam palmo e me chamavam. Então eu ia atender as pessoas. Nesse meio tempo, enquanto não tinha ninguém para atender na vendinha, eu aproveitei para afiar o meu facão. Era a única coisa que eu tinha ali para me defender, GRP. Então, umas semanas depois desse fato ocorrido com a Rapunzel fedida, durante a madrugada minha casa foi atacada. Algo se jogou na porta da sala. Com um barulhão eu levantei e a primeira coisa que eu fiz foi me aproximar da porta e perguntei: quem está aí? Ninguém respondeu, mas eu ouvia um fungado muito alto. Parecia que tinha alguém morrendo engasgado. Aí pensei, será que é alguém que está precisando de ajuda? Foi aí que eu resolvi abrir a janela da vendinha, pois, como eu disse, ela tinha grades. Não haveria perigo de alguém conseguir entrar dentro da minha casa pelas grades, né, GRP? Só que quando eu abri a janela, eu quase tive um infarto, porque eu vi ali um ser que com certeza era do inferno. A luz de fora da minha casa ficava acesa. Eu dei um salto para trás muito rapidamente, pois aquela coisa tentou me agarrar com as garras longas e afiadas. Aquela desgraçada passou as garras por entre a grade. Aquele ser, GRP, era ela, tinha seios, tinha pelos acinzentados, olhos amarelos brilhantes e fedia cachorro molhado. A face era uma mistura bizarra de ser humano com um cão. Você perguntou se o bicho que me atacou tinha uma estrutura feminina. Olha, GRP, eu garanto para você que tinha uma estrutura feminina sim. Só que ao mesmo tempo era um monstro bizarro e queria me pegar de qualquer maneira. Com o salto que eu dei para trás, eu fiquei chocada, paralisada. Eu não tinha reação nenhuma, porque eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu, sinceramente, não fazia ideia do que era aquilo. Foi aí que aquilo deu um uivo pavoroso e eu automaticamente mijei nas calças. Claro que eu devia ter raciocinado, pegado o facão, tacado o facão nela, sei lá, mas na hora do medo, o GRP é duro. O medo tomou conta de mim. É muito fácil você dizer para as pessoas: por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Falar é fácil, mas só quem está vivenciando o fato é que sabe o quanto é terrível ficar de cara com uma criatura assim. Principalmente quando você não sabe o que fazer e nem sabe o que é o bicho. Foi aí que escutei tiros e em seguida a desgraçada daquele demônio saiu correndo feito uma louca. Escutei o marido da Nair gritando para Nair. Ele disse para ela: ela já foi embora, corre! Ela já foi embora para o mato, venha, vamos lá ver como é que a Giz está. Foi aí que a Nair e o marido se aproximaram da janela da vendinha e eu resolvi abrir a porta. A Nair me abraçou e pediu para que eu ficasse calma. O marido dela disse para mim: o que te atacou foi uma fêmea do lobisomem. Eu consegui acertar a desgraçada. Olha só, aqui no chão tem pingos de sangue, mas pelo visto ela não morreu não. Eu estava chocada em dobro fiquei, quando ouvi a palavra fêmea do lobisomem. Então, o marido da Nair disse para mim. A Nair contou para mim o fato ocorrido com o nosso filho, com relação a essa tal mulher estranha que te ameaçou. Com certeza, ela é a fêmea do lobisomem que te atacou. Amanhã você procura a dona Filomena para benzer a sua casa. Você arrumou uma grande inimiga ao defender o meu filho. Não se preocupe. Toda vez que ela voltar aqui, prometo que eu vou ajudar você. O marido da dona Nair, GRP, era uma pessoa muito boa.
E eu fiz exatamente o que ele me indicou. Fui falar com a dona Filomena, a benzedeira da vila. Dona Filomena me benzeu, me ouviu e depois disse para mim: esse bicho que te atacou é uma fêmea do lobisomem, uma pessoa extremamente maligna e com certeza queria levar aquele menino embora para fazer coisas horrendas com ele. Você acabou comprando o maléfico dela quando impediu que ela fizesse isso. E então ela te ameaçou. E com certeza foi na sua casa para dar cabo de você. A partir de hoje, você vai todas as noites consagrar a sua casa com sal grosso. Isso não permitirá que essa demônia de pelos invada a sua casa. E vamos pedir ao Pai Todo-Poderoso que ela fique com receio do marido da dona Nair, já que agora ela sabe que ele está armado e vai te defender. Talvez dessa maneira ela suma de vez. Não ande por aí sozinha, muito menos à noite. E que Deus abençoe a sua bondade, minha filha. Você foi muito boa para com esse menino. Se não fosse você, a essa hora ele já estaria morto. Virei para dona Filomena e falei: nossa, como é que uma pessoa consegue tentar fazer mal a uma criancinha inocente, dona Filomena? Então ela me respondeu: essa mulher não é um ser humano comum, minha filha. Não possui nenhum tipo de sentimento fraterno. Ela é totalmente tomada pelo mal. Nem todos os lobisomens e suas fêmeas são malignos. Ser bom ou ruim é opcional para todos os filhos criados por Deus. Existe o livre-arbítrio. E o que fazemos aqui na terra, colhemos aqui mesmo, seja bom ou ruim. Agradeci a dona Filomena e fui embora para casa. Confesso que depois que ela me benzeu, eu passei a ficar mais tranquila. Todas as noites, eu colocava o sal na beira das portas e janelas. Aliás, faço isso até hoje. 2 noites depois do ataque da fera, durante a madrugada, eu escutei algo na minha janela. Só que aquilo não se jogou na janela, nem na porta. Simplesmente ficou ali e depois de um tempo escutei que saiu correndo. Não sei se era a desgraçada da fêmea do lobisomem. Só sei que eu pedi muito a Deus para que aquilo fosse embora e me deixasse em paz. Depois disso, nunca mais avistei a tal da Rapunzel fedida, nem na forma humana, nem na forma de fera. Ela sumiu da vila. Esse fato me marcou profundamente, porque não é fácil você ver um animal assim, GRP. Pedi a você sigilo com relação à localidade ao qual o relato aconteceu, porque eu tenho muito medo de quem possa estar por trás de um e-mail. Agradeço a você pelo sigilo. Nos dias atuais, estou casada, tenho filhos e moro no mesmo local. E continuo com a minha vendinha. A internet via rádio chegou há pouco tempo aqui. A gente não tinha antes. E com a chegada da internet via rádio, eu conheci o seu canal. Sou inscrita no seu canal há 2 anos. E dessa maneira, eu pude enviar o meu relato para você. A você, gratidão pelo acolhimento e por narrar o meu relato. Quero deixar um recado a seus inscritos e inscritas. Todo cuidado com esses bichos ainda é pouco. Quando um ser humano não é evoluído, ele arruma picuinha, rolo e encrenca. Você imagina, GRP, um lobisomem. E fazem isso propositalmente. Temos que ficar sempre com os olhos abertos. Um olho no peixe e outro no gato. Abraços a você, diva das bolas de pelos, e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. A Giza Costa. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Giza Costa, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva. Beijos. Vai embora, pois o Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco.
Piadas com GRP. Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. A vida é como o mar e nós somos os seus velejadores. Não há como mudar a direção do vento, gente, mas podemos ajustar as velas do barco para chegar até onde queremos chegar. Hoje teremos um relato impressionante, onde as nossas escritas purpurinásticas passaram baita sufoco com um malvado lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Dalena Cacau. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 2017, no interior do Paraná. GRP, eu sou gay. E durante o dia o pessoal me conhece como Dalton, mas à noite eu sou Dalena Cacau. Pedi o sigilo a você sim, pois eu temo pela exposição. Contar um milagre é uma coisa, mas contar o santo, melhor não, né, GRP? Eu, junto com a minha amiga Bruna, na época do relato, fazíamos programa na saída da nossa city. Aqui, onde fazíamos os programas, é um local onde muitas pessoas fazem programas também. Cada um tem o seu pedacinho. E ninguém invade o pedaço de ninguém, porque senão já arrepia porrada come solta. Muitas vezes, eu e Brunida, ou Bru, que é como eu chamo a minha amiga Mona, íamos fazer os programas juntas. Aliás, moramos na mesma casa e sempre nos consideramos irmãs de coração. Não temos vínculo com os nossos familiares, já que tanto eu quanto a Bru fomos rejeitadas ao assumirmos nossa opção sexual. Eu não posso mudar o que eu sou, GRP, mesmo isso trazendo desgosto para minha família. Num certo dia, que estávamos no ponto, produzidas no salto e lacradoras. Um carro preto, sem placa, serinho bala, se aproximou de onde estávamos, abaixou o vidro e disse pra gente: quanto é o programa de cada uma de vocês? Aí, falamos o preço. E o cara continuou: quero as duas e pago dobrado. Entramos no carro e o cara disse pra gente: aqui está o dinheiro. Nos entregou o dinheiro e eu virei pro cara e falei: nossa, você ainda nem provou o produto e já vai pagar? O cara então respondeu: dinheiro para mim não é problema, mas eu sou uma pessoa pública. Sou prefeito em tal cidade interiorana do Paraná e não posso me expor em motéis. Vocês topam ir comigo para um local mais isolado para que possamos brincar tipo mato? Minha amiga Bru disse pro cara: se a gente puder escolher o local, por mim tudo bem. Eu virei pra Bru e falei: você acha que rola, amiga? Bru então disse pra mim: por todo esse dinheiro, Mona, com certeza rola. E ambas demos risadas. O cara era muito bonito, cheiroso, cheio da grana, tinha muitas joias de RP cheio dos ouros. E eu cochichei pra minha amiga Mona: amiga, que homem é esse? O cara perguntou se tínhamos WhatsApp. E eu disse pra ele que não passávamos o zap para os clientes. Bom, GRP, pelo menos não para os clientes que não conhecíamos, né?
Bru foi explicando aonde iríamos. Era um local que sempre íamos com fregueses que queriam fazer o oba-oba no carro. E por que escolhemos aquele local, GRP? Justamente porque ali era um lugar ermo, com muitas pessoas. Cada um fazia o oba-oba no seu respectivo carro. Só que quando o cara, que dizia se chamar César, percebeu que o local tinha muitas pessoas, ele decidiu continuar andando. O GRP seguiu em frente pela estrada de terra e disse que ali não ia rolar. Alguém poderia conhecer ele, pois ele tinha parentes ali na cidade, blá, blá, blá. Eu virei pro cara e falei, mas moço, seu carro não tem placa. Ninguém vai saber quem é você, relaxa. Só que de nada adiantou, GRP, pois já tínhamos nos afastado do local, aonde deveríamos ter parado. Eu não gostei nada da história. E eu notei que a Bru também não gostou. Quando ele parou no meio do nada, próximo a uma árvore, ele desceu do carro e começou a colocar as joias que ele estava usando no bolso da calça. E então começou a tirar a roupa e disse pra gente: "Bom, princesas, agora vamos brincar." Descemos do carro e percebemos que o cabra começou a ficar estranho. Ele do nada caiu no chão e começou a gritar de dor. Eu virei para a Bru e falei, Mona do céu, o cara tá tendo um infarto. Então a Bru pegou o celular dela, que estava na bolsa ao qual ela estava carregando, só que GRP não tinha sinal. Ela guardou o celular na bolsinha e eu resolvi pegar o meu celular na bolsinha que eu estava carregando também. Só que percebi que também não tinha sinal. Então eu falei para Bru, vamos colocar ele no carro e a gente leva ele para a cidade, né? Vamos para o hospital. E aí que olhamos para o tal César e percebemos que ele estava muito peludo. E os ossos dele estavam estralando como se estivessem se quebrando e esticando. Foi aí que o César disse para a gente com muita dificuldade: "Eu vou caçar vocês duas, gazelinhas, e não há nada que vocês possam fazer." Eu comecei a gritar. Eu entrei em pânico total, GRP. E a Bru abriu a bolsa dela e disse pra mim, essa porra é um lobisomem da Lena. Então ela pegou o spray de pimenta que ela carregava na bolsa. Um ato de coragem impressionante, ela se aproximou do que restava do tal César e espirrou o spray de pimenta na cara do cabra, que gritou de dor mais ainda. E foi aí que a Bru disse para ele, vamos ver se cego, desgraçado, você consegue nos pegar. O César gritava feito louco, eu vou matar vocês. Eu vou pegar vocês duas e vou cortar em pedaços. Eu chorando, morrendo de medo. E a Bru disse pra mim, entra nessa porra desse carro, o desgraçado deixou a chave no contato. Vamos fugir usando a porra do carro dele. Eu entrei no carro e a Bru ligou o carro e ainda por cima atacou o carro em cima do tal César GRP, que estava quase terminando a transformação. E acelerou. Eu chorando, falava pra Bru, Mona, você é mais macho do que eu nunca fui na vida. Eu nunca ia pensar em roubar o carro do cabra. A Bru dizia pra mim, calma, Mona, calma, não é hoje que vamos virar purpurina, não. Cabra safado, vamos direto pra delegacia. Esse desgraçado me paga. Eu desesperada disse pra Bru, amiga, ele nos trouxe pra longe da cidade. Meu Deus, e agora, como vamos achar o caminho de volta? A Bru então falou, estamos voltando por onde ele veio. Vamos chegar logo na Clareira. Clareira, GRP, era o ponto de encontro onde as pessoas ficavam fazendo oba-oba no carro. Eu, desesperada, falava para Bru, Mona, se eu não tivesse feito a chuca, eu tava toda cagada uma hora dessas, eu tô desesperada, morrendo de medo. Foi aí que eu dei um grito GRP desesperado, pois eu vi o bicho sair do meio do matagal e correr bem do meu lado, que era o lado do passageiro. A Bru, doida de pedra, jogou o carro em cima do bicho e eu gritava, Mona, pelo amor de Deus, a gente vai bater. Então a Bru disse para mim, vamos nada. As aulas de kart que eu tive na adolescência lá em São Paulo, na casa da minha tia, valeram a pena. Eu sabia que um dia eu iria utilizar essas aulas para alguma coisa. Aquilo, corri olhando para mim, GRP, meu Deus do céu, aquele bicho tinha pelos acinzentados, olhos amarelos. A face, então, era bizarra.
pois aquilo era um bicho com traços de um ser humano, um ser horrível. Eu fechei os olhos e a Bru disse para mim: "A clareira, Mona, estamos salvas." Por incrível que pareça, assim que avistamos a clareira, o bicho entrou na mata novamente. Nós passamos pela clareira correndo feito loucas e fomos rumo à cidade. Eu falei para Bru: "Tem combustível nesse carro?" A Bru disse para mim: "Tem sim, tá com o tanque cheio. Pelo menos para alguma coisa aquele lobisomem desgraçado serviu." Esse pilantra queria nos caçar e nos matar. Ele não tinha intenção nenhuma de nos comer no bom sentido, se é que você me entende. Eu, chocada, trêmula, nem sabia o que dizer e pensar. Mil coisas passaram pela minha cabeça e quando chegamos na cidade, eu questionei a Bru se não deveríamos deixar o carro ali no acostamento. Mas ela disse para mim: "Nem pensar. Esse desgraçado não vai sair impune. Vamos ferrar com a vida dele." A Bru estava possuída de ódios de RP. Quando chegamos na delegacia, conversamos com o policial que era o nosso cliente, claro que por debaixo dos panos, e contamos para ele o fato ocorrido. Ele nos ouviu e disse para a gente: "Olha, muitas pessoas já relataram ataques da fera em 5 anos. Mas nunca ninguém provou nada. Eu de vocês não falaria que esse cara virava bicho, não. Os policiais aqui não vão acreditar. E aí, eles simplesmente vão achar que vocês estão loucas. Falem que vocês pegaram um cliente e que ele tentou matar vocês. Vocês jogaram spray de pimenta nele e fugiram com o carro dele. Aí vocês falam que ele dizia ser prefeito de tal cidade e que vocês estão com o carro aqui fora." O policial nos convenceu, GRP, que o que ele estava orientando era o melhor a fazer. Quando entramos para fazer o boletim de ocorrência, contamos exatamente como o nosso cliente policial nos orientara. E a polícia resolveu agir, sem saber nada sobre o lobisomem. Foi descoberto que o carro era roubado e que o tal César não era prefeito da tal cidade que ele tinha mencionado coisíssima nenhuma, pois essa tal cidade não tinha um prefeito, e sim uma prefeita. Era uma mulher. O desgraçado nos enganou, GRP, e quase nos matou. Só não nos matou porque eu sou uma besta molenga, mas a Bru é do capeta. Pensa rápido, tem um raciocínio impressionante e é muito ágil, e já teve aulas de autodefesa. A bicha virada no avesso. E se não fosse ela, estávamos fritas. Resultado final: o cabra safado não foi achado. E a gente desistiu de fazer ponto onde fazíamos e passamos a fazer o ponto somente na nossa casa, durante a madrugada, para que ninguém visse os boys magia entrando e saindo da nossa residência. O portão é fechado e quando o cliente chega, a gente abre o portão, o cliente entra e depois que a gente termina o serviço, o cliente vai embora na surdina. E assim estamos até hoje em segurança, graças a Deus. Nunca esqueci o que eu passei, GRP. Isso me traumatizou. Foi demais para mim. Eu faço terapia e tento levar a minha vida. A Bru, louca do jeito que é, e acredite, ela realmente é doida. Você a conheceu na webcam e riu muito com ela, contando o relato. A bicha é espontânea e não tem papa na língua. E para ela foi uma experiência difícil, mas tudo isso fez com que ela ficasse fortalecida no final. Tenho orgulho de ser amiga, irmã e companheira de trabalho dessa Mona. Eu amo ela demais. E tanto eu quanto a Bru agradecemos a você, diva das bolas de pelos, pelo carinho para conosco sempre. Você sempre dá espaço para o Vale no seu canal e não faz bullying com ninguém. Você é sensacional e amamos você. Abraços, diva, e estendemos o abraço a seus inscritos e inscritas maravilhosos. E a eles eu digo: cuidado, muito cuidado mesmo. Nunca se sabe quem é o filho de Kenga que vira bicho. Esse filho de Kenga pode armar uma emboscada e tirar a vida de vocês. Fiquem com Deus, da Lena Cacau. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita da Lene Cacau e sua amiga Bru por muito gentilmente enviarem um relato para o meu canal. A vocês, meninas, um hashtag treva beijos.
Não vai embora, pois o Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco. Meus amores e amoras, o Cestas Assombradas com GRP de hoje está no fim. Mais uma vez foi maravilhoso dividir com vocês esse tempo. Na próxima semana estamos de volta na quarta-feira às 9 horas com Manhãs com GRP e na sexta-feira às 10 horas com os Cestas Assombradas com GRP. Amores, siga-nos nas redes sociais. Temos também um grupo no WhatsApp da Rádio Carvalho News. Essa comunidade ainda está iniciando e vai ser muito bom ter vocês lá. Fiquem com Deus e fui!